O filme de hoje é uma obra linda, sensível e com um elenco impecável. Oi, eu sou Helena, sou estudante de cinema e audiovisual e eu assisti todos os filmes indicados na categoria principal do Oscar e resumi todos eles pra vocês. Hamnet é a história que antecede Hamlet de Shakespeare. O filme é dirigido pela Chloe Zhao e ela tem uma visão muito bonita, muito sensível. O filme começa ali com um letreiro dizendo que Hamlet e Hamnet são o mesmo nome, mas com as mudanças ali ortográficas da diferença de séculos. Em seguida, corta pra uma cena onde a gente conhece a Agnes, e ela tá dormindo ali no meio da floresta. Ela acorda com o barulho do falcão dela, que é o pássaro de estimação dela, chegando. Ela alimenta ele e vai pra casa. Na casa, a gente vai conhecer o Will, que no caso é o próprio William Shakespeare, e ele é professor de latim dos irmãos mais novos da Agnes. Enquanto as crianças estão ali praticando latim, ele tá um pouco distraído olhando pela janela, ele vê a Agnes chegando até o terreno ali da casa e ele imediatamente se apaixona por ela. Ela passa por ele ali naquela casa principal e vai até um galpão, ele vai atrás dela, os dois flertam ali bem no estilo século XVI e acabam se beijando. Logo aqui no início já mostra como a dinâmica familiar de cada um deles funciona. A Agnes perdeu os pais e ela tem uma madrasta que não é muito amigável. E o irmão dela é o Joey Alvin, então assim, coitado. Eles estão todos ali na cozinha conversando e a madrasta dela, né, pergunta onde é que ela tava sumida, pergunta se ela conheceu ali o professor dos irmãos dela e ela só fala que tava na floresta, dá uma desconversada e vai embora. Já na casa do William, a gente também conhece a dinâmica familiar dele, né? E o pai dele é muito abusivo, bate muito nos filhos, a mãe dele é muito frouxa e o William tem irmãos mais novos também. E enquanto eles estão ali conversando, fofocando sobre a família da Agnes, porque o Will tá trabalhando lá pra pagar uma dívida do pai, a mãe dele e a irmã alimentam ali um rumor de que a Agnes é filha de uma bruxa da floresta e que ela tem poderes. Isso faz o William se apaixonar ainda mais pela Agnes e o pai dele faz luvas de couro, inclusive o tipo de luva que a Agnes usa pra lidar ali com o pássaro dela. Então o Will vai atrás dela na floresta, leva uma luva pra ela de presente, ela não aceita. E ela tá com o pé atrás com ele, perguntando, tipo, o que tu quer comigo, sabe? E ele fica dizendo que ela é linda, que ele gosta muito dela. E ele pergunta se aqueles rumores sobre a mãe dela ser bruxa é real. E é claro que a Agnes diz que não, que a mãe dela não é bruxa, mas que a mãe dela ensinou muita coisa pra ela. E a gente vê ao longo do filme ela fazendo remédios caseiros, alguns feitiços de proteção. Ela tem uma intuição também muito aguçada. A Agnes, como personagem, ela é maravilhosa. E eu preciso muito reconhecer a atuação da Jessie Buckley aqui, porque chega a ser bizarro o nível de entrega que ela tem com o papel. Até a fisionomia dela muda ao longo do filme, que vão ter alguns saltos temporais, vão se passar alguns anos durante o filme, e a fisionomia dela vai mudando, ela vai envelhecendo, tudo vai acompanhando. Durante essa conversa na floresta e tal, os dois acabam se aproximando bastante, o William tem a lábia e os dois ficam. E a Agnes tem ali um sonho, um flashback da infância, que mostra a mãe dela ensinando um feitiço pra ela enquanto estava grávida do irmão dela. Quando ela acorda desse sonho, desse transe, ela percebe que ela também tá grávida, então ela vai até a casa da família do William. E logo os dois já se casam, né? Porque naquela época era assim que funcionava. Ela apareceu grávida, ele disse, é meu mesmo, então vamos casar. A primeira filha dos dois nasce na floresta, porque, né, a Agnes é bruxona. E a fotografia dessa cena é tão bonita, tão bem feita. Aqui a Agnes não tá centralizada no quadro. É usado aqui um plano aberto com um ângulo plongé. E ela é o único ponto de cor quente no meio da floresta, que tá num verde, com tons de marrom e de amarelo bem frios. E essa junção de contraste e de ambientação funciona muito bem. E mais um ponto positivo da cena é que aqui é introduzido pra gente um elemento narrativo que ele vai durar até a última cena do filme e que funciona muito bem. Por quê? Durante aquela cena na floresta onde a Agnes e o William estão se conhecendo melhor, estão conversando, ela pega na mão dele, ela faz uma leitura do futuro dele ali através da mão, e ela fala que ela vê uma escuridão em volta dele e que essa escuridão representa o mundo que ele não explorou, a parte do mundo que ele ainda não explorou, e essa informação vai ser importante, esse vai ser um detalhe importante. E quando a filha deles nasce e o Will vai até a floresta se encontrar com a Agnes, buscar ela e o bebê, ele encontra um espaço entre essas duas árvores grandes que tem uma escuridão e ele fica encarando essa escuridão por um tempo. E logo essa metáfora vai aparecer de novo. Ocorre tudo bem, a filha deles é bonita, é saudável, uma criança cheia de vida, mas o Will tá muito infeliz, que ele meio que se sente sem propósito, ele perdeu a inspiração dele, ele anda bebendo muito. E ele também não tá conseguindo mais escrever, então a Agnes fica muito preocupada de como isso vai afetar ele e a relação dos dois, e pede ajuda
pro irmão dela pra enviar o William pra Londres. Ela fala assim, olha, tenta convencer o pai dele, porque vai ser uma oportunidade de negócio boa. Ele vai até Londres, ele promove o negócio do pai, e lá também ele vai estar muito envolvido com arte, porque era a capital, né? Então ele vai estar muito envolvido com a arte, com o teatro, com a escrita. Talvez isso dê um propósito pra ele, dê aquele respiro de vida que ele precisa. E nesse ponto, a Agnes já tá grávida pela segunda vez, e ela comenta ali, enquanto ela tá preparando as comidas dele pra viagem, que ela sempre enxergou 2 filhos no leito de morte dela. E guardem essa informação porque ela vai ser importante. Shakespeare pega as coisinhas dele, ó, vai pra Londres, e a Agnes entra em trabalho de parto. Ela tenta ir pra floresta pra parir o filho dela lá também, porque ela não queria que nascesse na casa que ela morava ali, né, com os sogros. Só que tá tendo uma tempestade, uma chuva muito forte, e ninguém deixa ela sair, prendem ela ali dentro e falam, ó, a criança vai nascer aqui e vai nascer agora. Acontece que a Agnes tá grávida de gêmeos e ela não sabia. Mas depois que ela pare o primeiro filho, nasce um menino saudável, todo mundo fica feliz. Ela tem a segunda bebê, é outra menina, e a menina nasce morta. Ninguém queria deixar ela pegar a filha, porque não queriam que ela tivesse contato ali com o cadáver do bebê, mas ela insiste, ela consegue pegar a filha dela, e na verdade a menina tá viva. E depois de passar por essa situação, por esse trauma, a Agnes fala que nunca nada vai tirar essa filha dela. Cria ali essa super proteção, essa preocupação, porque ela pensa que a qualquer momento a filha dela pode morrer. Temos aqui um salto temporal, os gêmeos já estão maiores, a filha mais velha deles também já é ali uma adolescente, pré-adolescente. O ator que faz o Hamnet, principalmente, ele dá uma surra aí em muito adulto, ele tem 12 anos, eu fui pesquisar a idade dele, ele tem 12 anos e ele atua muito, muito bem. Ele atua de um jeito tão natural, tão espontâneo, que parece que ele de fato é aquela criança, que de fato ele é o Hamnet. E ter esse controle de emoções em cena é muito importante, e o elenco infantil todo aqui tem muito disso, então é muito satisfatório de assistir eles atuando e eles juntos. O Will tá passando um tempo em casa e mostra ali a diferença de como ele e a Agnes criam os filhos, tratam os filhos, em relação a como eles foram criados, eles foram tratados. E não é um ponto exatamente central da história, mas é algo que eu gosto de observar, essa diferença de tratamento que eles tiveram, eles não reproduziram certos comportamentos com os filhos, e isso é um ponto muito positivo. Mas, como nem tudo são flores, o William tem que voltar pra Londres, porque o trabalho dele agora é todo centralizado lá. E ele tem uma conversa ali com o filho, dizendo que ele é o homem da casa, que ele precisa cuidar da mãe e das irmãs enquanto o pai estiver fora, pede pra ele ser corajoso. O Hamnet promete pro pai e os dois se despedem, e também é mais uma cena que é muito bonitinha de se ver. E antes do William ir embora, ele tem uma conversa com a Agnes ali, só os dois, que ele comenta que ele tá procurando casa em Londres pra todo mundo se mudar junto e as crianças irem pra lá junto com eles. Mas faz um tempo já que a Agnes tá enrolando pra isso acontecer, porque ela acha que a Judith, né, que é a filha mais nova, não vai sobreviver em Londres. Depois que o William vai embora, a Agnes encontra ali o Hamlet sozinho, brincando, tá triste ali sem o pai. E ela faz a mesma coisa que ela fez com o William lá no início do filme, ela pega na mão dele pra ler o futuro dele através da mão, e ela vê que enxerga ele cheio de vida, trabalhando com o pai, os dois juntos em Londres, e ele atuando nas peças do Shakespeare. Agora começa um momento que é de fato bem pesado no filme, porque a Judith fica doente, ela quase morre, e tem alguns flashbacks também da infância da Agnes mostrando como ela viu a mãe dela morrer. E era uma brincadeira entre os gêmeos, mesmo que eles não sejam idênticos, eles costumavam trocar as roupas e fazer uma brincadeira ali com a família de, vamos ver quanto tempo eles demoram pra descobrir, né, que a gente tá enganando eles. Era uma brincadeira entre os dois. Quando a Judith tá quase morrendo, o Hamnet vai até ela e ele fala que eles conseguem enganar a morte. Que ele vai pedir pra morte levar ele ao invés da irmã, e ele dá a vida dele em troca da dela. Então ele deita ali do lado da irmã, os dois se cobrem, e ele fala que ele vai ser corajoso, que a irmã dele vai sobreviver. E no outro dia, quando a Agnes acorda, ela vê que a Judith se recuperou, que ela já tá bem, mas o Hamlet morre. E essa cena é tão pesada, destrói o emocional de qualquer um, assim, é um drama bem, bem tenso mesmo. Tem uma atuação tão impecável vindo da parte do ator, tipo, é uma criança, sabe? É uma criança dizendo aquelas coisas, e é muito emocionante, é muito bem dirigido, bem feito. A filha mais velha dos dois tinha escrito pro William, dizendo que a Judith estava doente, que era pra ele vir o mais rápido possível, mas quando ele chega, a Judith já tá bem, já se recuperou, mas eles já estão velando o Hamlet. E vocês lembram daquela escuridão que a Agnes cita lá no início do filme e que aparece de novo no nascimento ali da primeira filha? Então, ali na madrugada em que o Hamlet morre, a Agnes tem um sonho, uma visão
da alma dele ali no meio do caminho. Ele tá num cenário que parece muito com a floresta e tem ali uma escuridão que ele não tem coragem de entrar, e ele chama pela mãe algumas vezes, ele tá com medo, ele tá assustado. Então esse sonho da Agnes é ali a intuição dela conversando com ela depois da morte do filho. A Agnes se sente muito culpada porque ela fica batendo na tecla de que ela deveria ter visto, de que ela não conseguiu prever aquilo, de que ela sempre achou que fosse a Judith, daí ela cuidava demais da filha e acabou deixando o filho de lado. Ela tava se sentindo muito mal com isso. E nesse momento, o William tem a pior atitude do filme, que é deixar a família dele inteira lá, sofrendo luto sozinha, e ir embora para Londres para continuar trabalhando. Temos mais um salto temporal que mostra um pouco da degradação ali da família deles, e também mostra que o William sempre vem de Londres para visitar as meninas. E a relação do William e da Agnes tá indo de mal a pior, mas ele decide comprar-lhe uma casa para elas se mudarem da casa de onde o Hamnet morreu. Então essa mudança acontece, a casa é esvaziada, a Agnes vai com as filhas para essa casa grande que o William comprou, e a madrasta dela vai visitar ela ali para saber se tá tudo bem. Mas é uma situação meio passivo-agressiva, a Agnes não confia muito nela, até joga na cara dela, tipo, nossa, né, tu veio fingir aqui que tu te importa. Mas a fofoqueira da madrasta da Agnes não deixa escapar, né, mas ela conta pra Agnes que ao invés de escrever as comédias que ele normalmente escrevia, o William agora tá escrevendo uma tragédia. E essa é uma fofoca que meio que tá rolando ali no interior onde eles moram. Ela até entrega um panfleto pra Agnes, mas a Agnes não sabia. E quando ela descobre, ela decide ir assistir essa peça. Então ela e o irmão vão até Londres pra assistir, e a peça em questão é Hamlet, que é uma das obras mais conhecidas, uma das obras mais famosas do Shakespeare. E pelo menos aqui, essa é a forma que ele encontrou de passar pelo luto. A Agnes fica muito abalada enquanto ela assiste a peça, é óbvio, porque é uma versão mais exagerada e um pouco fantasiosa da morte do filho dela. E aquela visão que ela teve lá no momento em que ela pega na mão do Hamlet, na verdade, ela estava enxergando uma outra versão dele, a versão que o Shakespeare criou. O próprio William atua na peça, ele é o fantasma, né, a representação física, literalmente, da morte, do espírito que fica ali rondando. E ele vê que a Agnes foi até ali e que tá assistindo a peça. O personagem do Hamlet, que na verdade é Hamlet, faz ali um discurso sobre a morte. Quando a Agnes toca na mão dele, porque ela tá na plateia ali pertinho do palco, quando ela toca na mão dele, ela enxerga o próprio filho, agora sim pronto pra atravessar a escuridão. Essa última sequência de cenas é muito importante e muito emocionante também, não só pelo paralelo ali da vida que o Hamlet poderia ter vivido, mas também com a forma como trata o luto, a perda mesmo. Quando a Agnes aceita a morte do filho, ela passa pelo primeiro estágio do luto, é quando a alma dele consegue atravessar e descansar. E ali, através da arte e da escrita, o William não só encontrou o propósito dele, mas também eternizou a vida do filho. Hamlet é um filme rico, com personagens completos, com uma visão artística muito sensível da parte da diretora e de toda a produção. E tudo aqui é desenvolvido com calma, de maneira sutil. Ele é mais um daqueles filmes que eu vivo falando que não tem um ritmo acelerado, que não joga um excesso de informação. Muito pelo contrário, a gente vê uma família, a gente vê o dia a dia deles, a gente vê a relação que eles vão construindo entre si, e a gente vê como o luto pode destruir essas relações e como a arte pode salvar elas posteriormente. O filme recebeu 9 indicações ao Oscar, sendo nas categorias de melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor roteiro adaptado, melhor elenco, melhor fotografia, melhor figurino, melhor direção de arte e melhor trilha sonora original. Eu acho que Hamlet é um concorrente de peso nas categorias de melhor figurino e melhor roteiro adaptado. E se tem alguém que pode tirar o Oscar da mão da Emma Stone na categoria de melhor atriz, esse alguém é a Jessie Buckley. Como eu já disse, né, a entrega dela pro papel tá incrível, a atuação dela tá muito natural e muito emocionante. Eu realmente espero que o filme leve o prêmio da categoria de melhor elenco, porque como eu já disse aqui ao longo do vídeo e fiquei batendo de novo nessa tecla, de fato a atuação das crianças é muito boa, principalmente ali do Jacob Joop, que é o ator que faz o Hamlet. E a dinâmica ali do elenco adulto com o elenco infantil também é muito bonita e merece ser reconhecida. Mas e vocês? Vocês já assistiram Hamlet? Tem curiosidade pra assistir? A opinião de vocês me contem aqui nos comentários. E a gente já tá chegando no fim da sessão pré-Oscar e tá cada vez mais perto da premiação, e eu tô muito animada pra descobrir se esses meus palpites estão certos ou não. Até a próxima!